Seja bem-vindo de volta ao Minutos de Curiosidades. Já sabes que aqui, a partir de sexta-feira, é onde trouxemos o melhor da história automóvel. Hoje estou com a Londres and Family. E também com a Bofela Music, como habitual, e semanalmente trouxemos aqui para si. Já sabe que estas histórias são uma gentileza, hoje diferente do habitual, da Classic and Sport Car e também da Autocar, através do site de notícias www.msn.com/pt. Hoje temos para si a história de evolução de uma marca de 60 anos do mercado, a Ford Mustang, e depois duas lendárias Volkswagen, a Volkswagen Pão de Forma, que de tanta estrada aqui já apelidamos de Avocumbe, e a Volkswagen Fusca, que de tanta estrada apelidamos como o Dudu Matete. Quer saber mais? Fique daquele lado que depois da vinheta vamos trazer o primeiro modelito para este Minutos de Curiosidades. Quer seja fã do Mustang ou da Ford Mustang ou não, seria difícil negar que 2024 é um ano importante na história dos automóveis de performance americanos. É o 60º aniversário do lançamento da Ford Mustang, ao qual se atribui a popularização do segmento da Pony Cars. Difícil de definir, conhecia um se ouvir. Aqui, com acompanhamento de alguns berros V8 adequados e talvez uns ocasionais rangir de pneus, fazemos um percurso cronológico pela história da Mustang, desde o primeiro conceitos até os carros que pode comprar atualmente. No início dos anos 60, a Ford investiu muito em estudos do mercado e concluiu que tinha dois tipos de compradores que se tornariam cada vez mais importantes. Por um lado, os baby boomers, definidos como, de grosso modo, como pessoas vivas na altura que tinham nascido após a Segunda Guerra Mundial e queriam em breve querer automóveis desportivos e baratos. Por outro lado, os números de famílias americanas com consumo de mais de um automóvel aumentaria significativamente. Passaria de 1 milhão em 1959 para 13 milhões em 1963 e havia um aumento relacionado com o número de condutores do sexo feminino que seriam menos tolerantes do que os homens em relação aos automóveis que eram desejados de conduzir e difíceis de estacionar. Estava na altura de um novo modelo. 2 anos que antecederam o lançamento da Mustang, 3 conceitos demonstraram a linha de pensamento da Ford. O primeiro foi o Allegro, de 1962, cujas características mais futuristas incluíam um volante de pedais ajustáveis para que pudessem ser posicionados extremamente onde o condutor necessitasse. O volante também podia se desmontar para fora do caminho quando o carro estava parado, facilitando a entrada e saída do condutor. Apesar do nome e da óbvia determinação, o famoso inspirado de acordo com a Ford, não o cavalo, mas o avião de combate P-51 Mustang, foi utilizado pela primeira vez para o carro conceptual
Mustang 1, que foi demonstrado com grande aclamação no Grande Prémio dos Estados Unidos de 1962. Este foi, de facto, o segundo carro construído e o único que funcionou, uma vez que o seu antecessor imediato se destinava a uma exposição estática. Apesar do nome e da óbvia determinação em fornecer aos novos clientes que iriam querer, o carro era dramaticamente diferente de qualquer Mustang de produção. O motor era pequeno, Taunus V4, concebido pela Ford da Alemanha e foi montado mesmo à frente do eixo traseiro, não deixando espaço para mais de 2 lugares no compartimento dos passageiros. Embora se tenham passado 60 anos de uma marca, de um Mustang lendário, desde 1960 até o Mustang Mach-E no final do 2020, já o Mustang, o sétimo Mustang no caso, e possivelmente o último movido por um motor de combustão interna, fez a sua estreia no ano de 2024, ostentando o Ford descreveu como um cockpit digital inspirado num caça. O carro está disponível numa versão revista do EcoBoost de 2,3 litros, ainda a produzir 315 cavalos, ou com o Coyote V8, cuja potência é de 480 cavalos no GT e 500 cavalos na variante Dark Horse. Uma caixa de velocidades de 10 velocidades é a única disponível com motor EcoBoost e uma opção de custo extra com os V8, cuja transmissão de ser é uma manual de 6 velocidades. De facto, existem 2 caixas manuais, uma unidade G-Trang MT82 para o GT e outra Tremec TR3160, com relações ligeiramente diferentes para o Dark Horse. O Avocumbo, a Volkswagen Pão de Forma, ou Volkswagen do tipo 2, nasceu quando o Benpom, então importador holandês da marca, se inspirou no rudimentar patinoagem usado para transportar peças pela fábrica da Wolfsburg, com uma carroceria que desenhou num caderno que até hoje no site oficial do empresário ainda vemos. Europeus e latino-americanos usaram e usam o pão de forma para trabalhar, enquanto os americanos adoravam as versões camper, von base, como a van é chamado por lá. A Caravelle Transporter substituiu as 2 variantes, mas a produção continuou nos mercados latino-americanos, como México e o Brasil. Nos seus últimos anos, o pão de forma abandonou o motor de 4 cilindros arrefecido a ar a favor de um motor de 1,4 litros de 80 cavalos arrefecido a água. Os modelos refrigerados a água utilizavam um radiador à frente. A carrinha, vendida no Brasil mesmo no início de 2010, mas a Volkswagen tentou até o último minuto contornar a exigência de equipar com airbags e travões ABS para cumprir as então novas regras de segurança do mercado brasileiro. A tentativa falhou
e a marca viu-se obrigada a encerrar a produção da carrinha no final de 2013. Os últimos 600 exemplares produzidos fizeram parte de uma edição especial denominada Last Edition e foram vendidos exclusivamente no Brasil. A produção total ultrapassou 10 milhões de unidades vendidas. Esta é a história por detrás da grande marca do Avogumbo, como chamamos na banda. Volkswagen Fusca, 1938 a 2003, 65 anos de mercado. É o nosso famoso Dudu Matete. É o carro que esteve em produção por mais tempo. E foi esta VW Karossa. A sua popularidade vai muito para além dos automóveis clássicos. É um verdadeiro ícone de todo o mundo, tão reconhecível como o logotipo da Coca-Cola. Concordam comigo? O seu legado foi criado para colocar a Alemanha nazi sobre rodas no final de 1930. A Segunda Guerra Mundial atravessou o seu nascimento e esteve quase a tornar-se britânico. Mas nenhum fabricante de automóveis britânicos o quis. O veículo não cumpriu os requisitos técnicos fundamentais de um automóvel, escreveu um funcionário britânico. Não tinha interesse para o comprador médio construir um carro que comercialmente seria um impedimento total e antieconômico. A razão pela qual não se tornou numa peça de museu, no caso, foi graças ao Major Ivan Hirsch, que renunciou à fábrica e começou a distribuir o carro na Holanda com a ajuda do Ben-Pon, o pai do pão de forma. O QDF de Hitler, de um acrônimo de Kraft, Daff, Freud, Wagen, ou carro de força através da alegria, tornou-se um dos pilares da cultura hip nos anos de 1960. Provavelmente não era isso que ele tinha em mente. Normas de emissão mais rigorosas acabaram por sufocar a VW Karossa. A produção terminou em 2003, no México, com uma edição limitada inspirado na mesma edição do anterior no Brasil, Last Edition, onde foram produzidos mais de 21 milhões de Fuscas em, pelo menos, cada um dos 15 países que o compõem. Pela saudade inevitável que eu sinto dos meus. Memória lacrimejante, choro os meus troféus. As cicatrizes que eu carrego.